Bom, então, nossa definição, né, a gente fala de fluido, então vamos definir fluido, né. O que que é um fluido? É é uma substância que se deforma continuamente quando cisalhada, não importa quão pequena for essa tensão de cisalhamento. Então, se a gente tem um elemento fluido, a gente vai ver isso num exemplo aqui, por menor que seja a tensão de cisalhamento, né, então aqui tem uma borracha, se eu cisalhar a borracha, ela, claro, vai se deformar até um certo ponto, que a gente não vê aqui, né, macroscopicamente, mas apesar de um certo limite, ou se a tensão for muito pequenininha, a borracha não se deforma nada. Agora o fluido não. Não importa quão pequena for a tensão de cisalhamento, um líquido vai se deformar. Então a outra definição é que o líquido não resiste, né, às tensões de cisalhamento, por menores que elas sejam. E os sólidos, eles resistem até o limite plástico deles, né? Então, uma substância que não consegue resistir à tensão de cisalhamento quando em repouso. Então, por que quando em repouso? Porque quando ele está em movimento, eventualmente você pode ter o fluido se movendo numa direção e o cisalhamento em outra, então você pode ter uma série de fenômenos que façam com que o fluido possa, eventualmente em movimento, resistir à tensão de cisalhamento. Mas em repouso, se o fluido está em repouso e você cisalhar, ele não vai resistir à tensão de cisalhamento. Então, olha só, vamos imaginar aqui a seguinte situação, né, para analisar essa diferença de líquidos e gases, né, e os sólidos. Então, esse esquema aqui é o seguinte, ó, tem uma placa B estacionária embaixo, e uma placa A em cima que ela pode se mover. A mesma coisa, imagina que você. E aí, sólido ou um fluido no meio, né? Então você pode imaginar aqui que é o meu dedo, seria a placa de baixo estacionária, essa borracha aqui no meio, e a placa de cima eu estaria fazendo uma tensão de cisalhamento aqui para a direita, né? Para a minha direita aqui. Ó. Então, essa é a configuração que a gente está analisando aqui para ver essa questão característica de sólidos e fluidos. Então, a gente aplica uma força de cisalhamento F aqui, né, na placa de cima, né, que pode se mover, e ambos, né, ambos que eu me refiro ao sólido ou fluido, eles vão se deformar. Então, por menor que seja essa força, vai existir uma deformação no sólido também, né, que a gente não vê, eventualmente, se a gente começar a cisalhar muito forte aqui, ó, se eu pegar a borracha e cisalhar muito forte, você vê que ela efetivamente deforma. Mas por menor que seja, o sólido se deforma mesmo que a gente não consiga enxergar, né? E aí o sólido, em algum ponto, ele vai resistir, desde que a força seja menor que o limite elástico, né? Eu falei plástico anteriormente, mas corrigindo é elástico, né? O limite elástico do sólido. Então, se essa força for menor que o limite elástico, ele volta, né? Então eu pego aqui e aplico uma tensão de cisalhamento, que não é muito grande, então o sólido ele deforma, mas ele volta. Se eu continuar, se eu tivesse força, né, eu não tenho essa força, mas se eu tivesse força para chegar no limite plástico do material, ele não voltaria mais, mas eu estou falando aqui do limite elástico do sólido, né? Mas um fluido, ele vai continuar. Então, a gente está vendo aqui nessa série de imagens aqui, que estariam representando tempos diferentes aqui, ó. Então, aqui igual a um, sei lá, segundo, minuto, ou seja lá a unidade que você queira analisar, T igual a 2, T igual a 3. Então, o que vai acontecer, ó, é que um sólido ou um fluido, mas só o fluido, e aqui a gente está vendo as linhas, né? Aqui tem a linha original, né, de quando ele estava parado, essa linhazinha aqui seria a linha do T igual a 1, ó. Essa linha tracejada aqui do T igual a 1, sobreposta com a do T igual a 0, né? Aqui está a do T igual a 0. Sobreposta com a do T igual a 0, T igual a 1 e aqui T igual a 2, né? Que é o que está marcado aqui nesse momento ali. E o T igual a 3. Por que que o sólido não foi? Porque a gente atingiu aqui, né, essa força foi menor que o limite elástico. Então ele ficou ali, ela não conseguiu chegar, passado de uma certa deformação ali no sólido. Cadê o mouse?
tá? Beleza? Então, é, certo? Então essa é basicamente a diferença, né, de um sólido para um fluido. O fluido ele não resiste à tensão de cisalhamento, por menor que ela seja. Bom, então a gente também tem que fazer aqui, né, aproveitar essa aula mais tranquila, essa primeira aula de conceitos fundamentais, para recordar uma coisa bem tranquila, mas que causa muita confusão, que é fonte de muito erro por parte de vocês, que é a questão do sistema de unidades, as unidades em um sistema em função das unidades, né, do sistema de unidades, essas conversões das unidades inglesas que são muito aleatórias às vezes, né, para o SI, que a gente está mais acostumado. Então, fazer uma breve recordação aí dessas coisas. Então, é o seguinte, a dimensão, ela caracteriza uma quantidade física. Então, por exemplo, o comprimento, né, o que é a dimensão? Né? O comprimento, ele caracteriza uma quantidade física de distância entre dois pontos. O tempo, ele caracteriza uma quantidade física de duração. A massa, a quantidade física de quantidade de matéria. Então, a gente tem as dimensões, né? Comprimento, tempo, massa, temperatura, que é o grau de agitação molecular ali, grau de agitação das moléculas, né? Em nível microscópico, a temperatura se traduz nisso, né? O grau de agitação das moléculas ali do corpo, né? Então, cada uma dessas dimensões aqui caracteriza uma certa quantidade física. E as unidades, elas são uma forma de organizar, né, ou de dar magnitude e nome às dimensões. Então aí a gente tem o metro, ou pé, ou polegada, os segundos, a grama, o quilo, a libra, né, ou o Celsius, o Fahrenheit, o Kelvin. Então as unidades é a forma de atribuir magnitude, né, então a gente vai lá e tem os nossos padrões, né, de metro, de tempo, de temperatura, que fornece a magnitude, né, e atribui nome às dimensões. E a gente tem uma coisa, né, que aqui no curso a gente não vai ver tanto, mas é muito visto numa outra parte do estudo de mecânica dos fluidos, que é a análise dimensional, que são as dimensões primárias e secundárias. Isso para a gente não vai ter muito sentido, mas eu vou deixar isso aqui, eu acho importante falar disso, porque isso é uma coisa muito importante em vários ramos do estudo da mecânica dos fluidos, que se algum dia vocês forem estudar, isso está documentado aqui para vocês. Então, o que são as dimensões primárias? Né? São aquelas que não precisam de nenhuma outra dimensão para se formar. Então, por exemplo, tempo. A dimensão do tempo, ela é feita por ela mesma, pelo tempo. Mas a velocidade é uma dimensão secundária. Você precisa da dimensão de comprimento e da dimensão de tempo para formar a dimensão de velocidade. Volume, você precisa da dimensão da dimensão do comprimento 3 vezes, né? Ela depende do comprimento multiplicado, né, 3 vezes para fazer o volume. Então a gente tem as dimensões primárias, que são formadas por elas mesmas, vamos dizer assim, não depende de ninguém, e a secundária, que depende das dimensões primárias, né? Velocidade, aceleração, volume, né? São as dimensões secundárias. Força é uma dimensão secundária. E aí, para o nosso estudo de termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor, a gente só precisa de 4 dimensões primárias. Isso daqui é uma coisa bem interessante, bem conveniente, né? Só 4 dimensões primárias são suficientes para a gente formar todas as outras, que elas podem ser massa, comprimento, tempo e temperatura, ou a gente pode substituir a massa pela força. Então a gente pode ter o MLT, quando a gente usa massa como dimensão primária, ou FLT, quando a gente usa massa como dimensão primária. A gente vai ver um exemplo da diferença dessas duas, o exemplo no SI, que isso não faz diferença, e no sistema inglês, que isso vai fazer uma certa diferença por causa da definição das quantidades lá do SI, tá? Isso vai, e aí é uma fonte de confusão lá do SI, do sistema de unidades inglesas. Então, o MLT e o FLT são os sistemas dimensionais. Então, se eu estou no sistema dimensional MLT, a massa é a unidade primária e a força é uma unidade secundária.
Se eu estou no FLT e T maiúsculo aqui, né, que é de temperatura, e alguns autores, em vez de T, usa θ, tanto faz, como dimensão de temperatura, mas o sistema dimensional FLT usa a força como unidade, como dimensão primária, e a massa como dimensão secundária. Tá? Vou fazer um exemplo aqui para isso ficar um pouco mais claro. De novo, né, no SI isso faz pouco sentido, vamos dizer assim, mas no sistema de unidades inglesas isso é fonte de uma certa confusão. Então, normalmente, né, na solução de problemas de engenharia, a gente escolhe um sistema de dimensões primárias, que pode ser MLT ou FLT, seleciona as unidades para cada dimensão primária, então, por exemplo, o SI ou o sistema inglês, e todas as outras quantidades são então obtidas. Então, velocidade, você tira lá da massa, do comprimento da aceleração, né, volume do comprimento, tá? Isso daqui é o que eu estou falando aqui, né? Um pouco óbvio e até direto, mas a gente usar o MLT, né? Normalmente a gente usa a massa como dimensão primária e a força, né, sai da massa, né, do quilo, vou botar aqui já no SI, né, do quilo, que vira força? Quilo metro por segundo ao quadrado, que é o que a gente conhece como Newton. Ou a gente pode escolher o FLT como dimensão primária, e aí a massa ela vai ser força segundo ao quadrado por metro. Essa vai ser a unidade de massa. Isso vai ser um M, porque aí a massa vira unidade secundária. A gente vai ver, em alguns casos, isso daqui é preferido, né? A gente não vai analisar isso nesse curso, mas, por exemplo, em análise dimensional, a gente precisa fazer o FLT para confirmar que a gente teve grupos adimensionais, enfim, é uma questão que a gente não analisa aqui, não está na ementa desse curso de vocês, mas é uma coisa importante de vocês saberem, essa questão dos sistemas dimensionais, tá? Bom, então, vou fazer um exemplo depois no final dessa coisa aqui, para ficar, dessa questão do FLT e do MLT, para ficar um pouco mais claro, né, para não ficar muito jogado, mas é só para, mais como motivação, né, se algum dia vocês precisarem usar isso. Normalmente aqui no curso a gente não vai usar. E para mostrar também uma inconsistência, né, uma incoerência que acontece lá no sistema inglês, que fica bem óbvio quando a gente usa o FLT ou o MLT como dimensões primárias, tá? Mais para frente a gente vai ver isso daqui. Deixa só eu falar um pouco do sistema de unidades, que no SI é um pouco óbvio, né? As coisas são bem diretas, são bem, vamos dizer assim, regradinhas, bem regulamentadazinhas, não tem muito mistério, vamos dizer assim, nas unidades, né? A conversão entre elas são coisas relativamente simples, né? Então a gente tem a massa. Então, as unidades, né, do SI, a gente tem a massa como quilograma, né, comprimento como metro, o tempo segundo e a força Newton, né, como unidade secundária. Se a gente tiver o nosso sistema dimensional no FLT, o Newton vira o quilo metro por segundo ao quadrado, né, que é o que a gente chama de Newton, né, que é o que a gente convencionou chamar esse grupamento aqui de 1 Newton, né, tá? Beleza? Esse é bem tranquilo e ainda mais como as coisas são definidas. Então, por exemplo, Newton, o que é um Newton, né? É a força necessária para acelerar uma massa de 1 quilo a 1 metro por segundo ao quadrado, né? 1 metro por segundo. Então, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a coisa é uma relação 1 para 1, né? A gente vai ver que no sistema inglês não é bem assim. Então, ó, isso daqui, né, seria o Newton, a unidade primária, força no FLT, e aqui seria a unidade de massa, né, ainda no FLT, certo? Oh, desculpa, desculpa, falei besteira aqui, a unidade de força no MLT. Quando a gente tem força como dimensão primária, 1 Newton, ou quando a gente tem massa como dimensão primária, a gente tem que a força é quilômetro por segundo ao quadrado. Mas como a relação é 1 para 1, o FLT e o MLT fornece basicamente o mesmo valor numérico. Então a gente vai ver que na unidade inglesa isso não acontece.
Então tá aqui, ó, um corpinho de massa 1 kg, sem atrito, né? Desprezando o atrito aqui. Então, 1 newton é a força necessária para fazer com que essa massa de 1 kg tenha aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, por exemplo, né, determinar o peso em newton de um objeto cuja massa é 1.000 quilos, onde G é 9,80665, né, aceleração local da gravidade, no MLT e no FLT. Vamos fazer esse exercício aqui, ó, rapidinho, olha só. Então, o peso, né, é a força da gravidade, então, calculando, usando massa e aceleração do local da gravidade como dimensões, a massa como dimensão primária, né, e o G vai ser uma dimensão secundária aqui, aceleração local da gravidade, mas a massa aqui é a dimensão primária. Então, força massa vezes a aceleração local da gravidade, 1.000 quilos, né, vezes a aceleração local da gravidade, deu 9.806 km por segundo ao quadrado. Se eu usar a força como dimensão primária, e não a massa, então, olha só, a massa, né, o que a gente viu lá, né, força sobre a aceleração local da gravidade, então fica newton segundo ao quadrado por metro. Então, a massa é 1.000 newton segundo ao quadrado por metro. Então, 1.000 newton segundo ao quadrado por metro, vezes metro por segundo ao quadrado, né? Corta metro com metro, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado aqui, né? Vai embora. Sobrou 9.806,605 newton. Como a gente viu que essa relação é 1 para 1, né? A gente viu anteriormente que essa relação é 1 para 1, ou seja, 1 kg metro por segundo ao quadrado é 1 newton. Então, tanto faz o MLT quanto o FLT, a gente tem o mesmo resultado numérico, tá? Certo? Agora a gente vai ver que as coisas são um pouquinho mais chatas, né? Não é nem difícil, mas é porque abre, vamos dizer assim, margem para uma série de errinhos bobos que a gente pode cometer no sistema de unidades inglesas, né? E aí eu quis fazer uma motivaçãozinha aqui do porquê que as coisas são assim, porque realmente talvez não seja nem muito culpa nossa, não, é culpa mesmo de como historicamente as coisas foram definidas, né? Então não existe uma relação lógica entre as unidades. Então, 12 polegadas aqui, né? 12 polegadas tem um pé e uma milha tem 5.280 pés. Então não é coisa assim que a gente tem do centímetro para o metro, para o quilômetro, para o milímetro, que as coisas são bem linearezinhas, né? As coisas aqui são muito aleatórias, vamos dizer assim. Eu fiz uma revisãozinha histórica aqui que motiva isso daqui, né? E uma libra, né, ou uma libra massa, e aí a gente vai ver por que tem essa confusãozinha da libra, né, tem 0,45, 35, 37 quilos, então a coisa é muito bem aleatória, né. Que aí, por que pound em inglês, né, tem o símbolo, em inglês o cara fala pound, mas o símbolo é LB, né, porque a abreviação de Libra, né? LB é a abreviação de Libra no sistema de unidades romanos. Então, observa que é uma coisa que vem lá do Império Romano, que continuou aí, até, sei lá, 2.000, 2.500, 3.000 anos aí, que tem pelo menos essa unidade de peso, né? Ou de massa, vamos dizer assim, que aí essa é outra grande confusão do sistema inglês, né, que peso e massa às vezes são iguais, e aí as pessoas acham que libra massa e libra força é a mesma coisa, né? Tem essa grande confusão no sistema inglês, a gente vai ver por quê, né? Aí começa aqui, olha só, como é que a milha foi originalmente definida, né? Distância de 1.000 passos de duas passadas, né, cada um, e 5 pés, cada dupla passada teria 5 pés, e uma milha, né, que seriam 1.000 passos, se tornou milha e foi igual a 5.000 pés. Olha a confusão, né? O negócio é bem confuso mesmo, assim, desde o princípio, desde da definição inicial das coisas, as unidades já são complicadas, né? Defini-las já não é muito simples, né? E os romanos também gostavam de dividir as coisas por 12. Então, 1/12 era úncia e aí virou int. Então, por isso que um pé tem 12 inches, né, 12 polegadas. Então a coisa, por que eles gostavam de dividir por 12? Não sei, não faço ideia, mas eles faziam isso e ficou. E aí algumas outras coisas que vieram por decreto, né? Então aí tem coisas que são um pouco incertas. Eu tentei pesquisar em sites de universidade, mas mesmo no site da universidade, grandes universidades, né?
não tem uma coisa muito, é difícil saber se a história é verdade ou não, né? Mas dizem, né, uma lenda que o rei Henry I decretou que uma jarda seria definido como a distância entre a ponta do nariz dele e o final do dedão. Então, você imagina, é uma coisa extremamente aleatória que não tem a menor regularidade, né? E aí, mais para frente, isso daí foi no século XII, né? No século XVI, a rainha Elizabeth I decretou que uma milha seria exatamente 8 furlongs. E um furlong tem 660 pés, que vem a ser 5.280 pés. Então o negócio, e que aí substituiu os 5.000 pés anteriormente, né? De uma milha. Então hoje uma milha tem 5.280 pés, que não facilitou muita coisa, mas pelo menos uma conta um pouquinho mais redonda, né? Enfim. Então as coisas, né? Aqui está falando que para massa, né? As coisas não eram muito melhores no peso, como, enfim, como eram definidos na época o peso, né? Então eram pedras, né? Que eram usados para balancear o peso lá de, sei lá, de trigo, de sal, enfim, o que era negociado na época, né? As commodities que eram negociadas na época. E aí, né, as Ilhas Britânicas lá, né, a Escócia, o que hoje vem a ser Escócia, Inglaterra e um pedaço da Irlanda, né, cada uma delas usava uma pedra diferente, até mesmo variando entre regiões, né, de cada um dos países. Então a coisa não era muito, você vê, totalmente aleatória, e infelizmente esse sistema de unidade ficou, né? É o sistema de unidade muito aleatório que ficou aí, os Estados Unidos usam direto, né? Então, em 1824, aí, só no século XIX, você vê que a pedra foi definida como 14 pounds. Então, também é uma coisa aleatória, né? Por que 14? Podia ser 15, 16, então fica né? Sei lá. Então, o sistema inglês não facilita muito a nossa vida, realmente, né? Então, as relações, né, entre um pé tem 0,3048 metros, uma polegada, a famosa polegada, né, 2,54 centímetros, ou 25,4 milímetros, ou 0,0254 metros. Um pé 12 polegadas, que é o que eu falei, né? O minuto e a hora normalmente são usados em engenharia, e aí convencionou-se usar o segundo como unidade preferida para tempo, tá? Então, normalmente é o segundo, tanto no SI quanto no sistema de unidades inglesas, que é a unidade de tempo usada, e é o que a gente vai adotar no curso, tá? Então, a gente vai adotar o segundo como a unidade padrão de tempo para os nossos cálculos. Bom, e aí, ó, vamos voltar naquela questão do MLT e do FLT, né, do uso da massa ou da força como unidade, como dimensão primária. Olha só como é que a força é definida no sistema inglês. Ó. A unidade de força, né, no sistema inglês, o libra-força, né, o pound force, ou libra-força, é a força requerida para acelerar uma libra-massa a 32,1740, né, 32,174 pés por segundo ao quadrado, que é a aceleração local da gravidade no sistema inglês. Então, ó, uma libra-força é uma libra-massa vezes 32,1470 pé por segundo ao quadrado. Então, uma libra-força tem 32,1740 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Então, não é uma relação 1 para 1, igual no sistema, no SI, né? Então, aqui é uma relação 1 para 32,174. A gente sabe que 1 newton, cadê o mouse? Ele some de vez em quando. A gente sabe que 1 newton é igual a 1 quilo metro por segundo ao quadrado. Então, é uma relação 1 para 1. A coisa simplifica a nossa vida. Aqui não. No sistema inglês, se a gente tiver uma... Ou, né, alternativamente, tem autor que também fala, né, que uma libra-força é a aceleração de 1 pé por segundo ao quadrado de uma massa de 32,174 libra-massa, tá? Eu prefiro essa definição aqui, porque o 32,174 adquire assim, tem uma conotação física, né, que é a aceleração local da gravidade. Aqui você fala, pô, mas por que massa de 32,174 libra-massa? Que número esquisito, né? Mas é porque
usando essa definição aqui, as coisas ficam um pouco menos bagunçadas, né, vamos dizer assim, que já são no sistema inglês, então elas ficam um pouquinho menos bagunçadas. Então, olha só, vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez, né, do MLT e do FLT, agora para o sistema inglês. Vamos determinar, olha só, determine o peso, né, a força-peso, né, de um objeto com a massa de 1000 libras-massa, num local onde a aceleração local da gravidade, né, é 32,174 pé por segundo ao quadrado. Então é a nossa aceleração padrão da gravidade, né? Então a gente tem lá, né, F igual a mg, então aqui eu estou no MLT, né? Aqui eu estou no MLT. Então uso a massa como dimensão primária, né? Então tá aqui, ó, 1000 libras, 32,174 pé por segundo ao quadrado. Então L está aqui, né, o pé, né? O L do MLT está aqui, e o T do MLT é o segundo ali, né? Então aqui a aceleração local da gravidade, o G aqui é a dimensão secundária, né? Que é formado pelo comprimento pelo tempo, e a massa está aqui. Então a gente tem 321.740 libras pé por segundo ao quadrado. E a gente viu, vamos cortar isso daqui por enquanto, vamos pular para cá para o FLT, ó. Na verdade eu não fiz separadinho igual eu fiz no outro. Mas aí, só voltando aqui, né, como a gente viu que uma libra-força tem 32,174 libra-massa pé por segundo ao quadrado, a gente precisa fazer essa conversão, ou então se a gente usasse a força como unidade primária aqui, né, a gente já ia fazer esse 32,174 e ia aparecer naturalmente, né? O que eu quero dizer é isso daqui, ó. A massa aqui, né, a libra, é igual a 1 libra força sobre 32, deixa eu fazer isso mais, tá muito confuso aqui, peraí. Então é o seguinte, ó, 1 libra massa, aqui fazendo o FLT, né? No MLT a gente usou, você vê como é que o troço é chato, né? A gente usou aqui no MLT a massa, né, como unidade primária, aí aqui a gente iria usar a força. Então a massa viraria, em vez da libra-massa, a gente teria uma libra-massa, aqui atrás, né, seria 31 libra-força sobre 32,174, né, por segundo ao quadrado. 174 segundo ao quadrado, libra-força, segundo ao quadrado, né? Não é isso? Ou esqueci alguma coisa aqui? Libra-massa, libra-força. Opa, faltou o pé, segundo ao quadrado por pé. Por pé aqui, fita, né? É isso, né? Libra... Isso, tá certo. Opa, o segundo ao quadrado é em cima, né? É ruim ficar vendo ali, vezes segundo ao quadrado. Então, massa, Newton, segundo ao quadrado por pé. Agora tá certo. Deixa eu chegar esse pé mais para lá. Então, na hora que a gente fosse jogar ali, ó, por pé. Na hora que a gente fosse jogar no FLT aqui, ó, a força seria 1000 sobre 32,174. E aí, deixa eu botar a unidade aqui, ó. Libra. Essa canetinha tá ruim. Libra, força, segundo ao quadrado por pé, né? Então aqui eu estou convertendo, né? Eu tô usando a FLT, então eu estou usando a força como unidade primária, vezes 32,174 pé por segundo ao quadrado. Então, esse segundo ao quadrado vai embora, esse cara vai embora, esse cara vai embora, eu fico com 1000 libra-força, que é diferente dos 32.174 libra-massa, né? Observa que aqui eu até fiz questão de escrever isso, ó, que é, bom, tá lá para trás. Mas o libra-massa, ele pode ser sem nada, né? Quando você faz libra, é igual a libra-massa. Isso aí é outra coisa que confunde, né?
Então, quando eu estou no FLT, eu fico que a força é igual a 1000 libra força. É isso, 1000 libra força, que é diferente aqui, ó, do libra massa pé por segundo ao quadrado, porque a relação não é 1 para 1, tá? Então, isso causa uma série de confusões. Essa questão de que 1000 libra massa tem exatamente 1000 libra força, eles são iguais, né? Que é diferente do peso, né? 100 quilos não tem 100 newtons. Mas 1000 libra massa tem 1000 libra força. É isso que causa uma grande confusão por causa da maneira como a libra força é definida. Porque ela é definida como a aceleração de 32,174, né? A força necessária para acelerar a 32,174, 1 libra massa. Então, como elas não têm essa relação de 1 para 1 que tem lá no SI, do Newton com quilômetro por segundo ao quadrado, existe essa confusão. Então, aqui a gente estaria no FLT, né? Toda essa conta aqui foi no FLT e aqui foi no MLT, desse lado aqui, ó, tá? Então, observa que a gente chegou aqui, ó, numa relação que não é, na verdade, é uma relação de 32,174, né? Que é a aceleração local da gravidade, tá? Então, essa é a fonte de erro de Libra, né? Que acontece no sistema inglês, né? Certo? E aí, ó, no nível do mar, né, 1 quilo pesa 9,806, isso que eu estava falando, né, 9,807 newton, aproximadamente, né? Mais 1 libra massa pesa 1 libra força, o que leva as pessoas a acreditar que 1 libra massa e 1 libra força podem ser usados de forma equivalente. Não pode, tá? Certo? Então vocês têm que sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. Hein? Aí só para dar uma certa, vamos dizer assim, grandeza física das coisas, né? 1 newton é aproximadamente equivalente ao peso de 4 maçãs pequenas, né? E aí tem esse carinha aí, isso aí que eu falo, né? Eu tirei lá do livro do Sengel, então ele tem essas figurinhas aí bem tranquilinhas, assim, bem legais. Eu gosto do livro do Sengel porque ele tem essas coisas mais legais, assim, né? Eu acho bacana. Eu sou muito visual, então eu gosto muito de ver as coisas e me ajuda a entender, né? Então, tá aqui, o cara com 4 maçãs aqui, opa, não, aqui, ó, 1 newton tá a maçã aqui na mão, a gente olhando, né, na mão direita dele, né? A gente olhando na mão esquerda, mas a mão direita dele tem uma maçã de aproximadamente 100 gramas, é o que pesa 1 quilo. 1 libra força é aproximadamente o peso de 4 maçãs. Uma massa de 454 quilos tem aproximadamente, né, 1 libra força, essa massa aqui, né, de 0,454 quilos, tem 4,45 newtons. Então está aqui na mão esquerda dele, né, aproximadamente 1 libra força. Então a relação é que 1 libra força tem aproximadamente 4,45 newtons. Então por isso que ele tem mais maçã ali na mão esquerda dele, né, porque 1 libra força é maior do que 1 newton. Uma outra, o que está na cabeça dele aqui, ó, é uma outra unidade que aí se assemelha um pouco da unidade inglesa. Quando você ouve falar do quilograma-força, é o peso de 1 quilo no nível do mar, né? Então, como a aceleração local é 9,807, 1 quilograma-força tem 9,807 newtons, tá? Então é o que está na cabeça dele ali, que são aproximadamente 10 maçãs, né? Então tem aproximadamente 1 quilograma-força, tá? Bom, isso daqui são coisas que vocês já estão bem acostumados de física, né? Só para não tomar cuidado com massa e peso, né? A massa é a mesma em qualquer lugar do universo, o peso muda pela aceleração local da gravidade. Existiu uma convenção geral de pesos e medidas, né, que estabeleceu que o nome das unidades, né, seriam escritos mesmo que eles sejam derivados de nomes próprios. Então, por exemplo, e a abreviação de uma unidade em letra maiúscula se ele for derivado de nome próprio. Então, por exemplo, no SI, a unidade de força, né, é o Newton, que foi feito em homenagem ao Isaac Newton. Então, quando você escreve por extenso, você não bota o Nzinho aqui é minúsculo. Ó. Isso é uma convenção, né? Então, o Nzinho é minúsculo. Então, você escreve Newton em minúsculo e não Newton com a primeira letra maiúscula aqui, né?
como deveria ser se você estiver escrevendo o nome dele. Se você estivesse referindo à unidade, né, a força de 1 newton, você escreve com N minúsculo. E a abreviação, como em homenagem ao nome de uma pessoa, aí você bota o N maiúsculo. O nome completo da unidade, isso daqui são, de novo, né, convenções, né, ele tem que ir para o plural, mas a abreviação não pode ir. Então, por exemplo, se um objeto tem 5 metros, né, e aí a abreviação não vai para o plural, ou 5 metros aqui, né, ele está dizendo que aí vai para o plural. Você não pode escrever, né, aqui tem um note, né, você não pode botar no plural a abreviação e nem deixar no singular a letra maiúscula. Então aqui está errado porque faltou o S ali, né. Tu não pode botar o ponto aqui depois da abreviação, né, então 1 metro só no final da frase, né? Então você não pode botar aqui, por exemplo, 5 metros não pode ter o ponto aqui, né, de abreviação, tá? Só se ela estiver no final da frase. Bom, beleza? Então essas foram os conceitos fundamentais, né, que a gente fez aí, as coisas mais fundamentais que a gente precisa para o estudo da mecânica dos fluidos. E agora a gente vai uma introdução, né, ao estudo da mecânica dos fluidos. E agora eu vou iniciar o que no livro do Fox, isso daqui eu estou seguindo o que é feito lá no livro do Fox. Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta dos slides anteriores? Quer fazer algum comentário? Se vocês quiserem, pode abrir o microfone ou escrever aí, a qualquer momento, tá? Pode me interromper, não tem problema não. Certo? Então, o Fox ele faz isso, ele pega um primeiro capítulo e joga todos os conceitos fundamentais ali que ele vai precisar até o final do curso. Isso é um pouco, assim, pode ser um pouco controverso, né? E causa um certo inconveniente que vocês, eventualmente, lá na última matéria de, sei lá, perda de carga ou de camada limite, podem ter que estar se reportando a esses slides aqui, essa parte da matéria. Porque foi assim que o Fox fez e é assim que eu fiz inicialmente e aí eu mantive. Mas tem alguns livros, textos, que eles não fazem assim, que eles pegam o conceito fundamental referente àquela parte da matéria e apresentam no momento que ela vai ser apresentada. Então aqui não, o Fox pegou e fez de tudo. Pegou um conjunto de conceitos fundamentais e apresentou na sequência. E é assim que eu vou fazer. E aí, só a única coisa que eu quero enfatizar, que eu estou botando aqui nesses primeiros slides, né, é que vocês deverão, né, poderão e deverão sempre estar se reportando a esses slides aqui, e alguns até podem fazer mais sentido à medida que o curso avançar, ao longo do curso. Tá? Então tem coisa aqui, tem conceito fundamental que a gente já vai usar em hidrostática, tem conceito fundamental que a gente só vai usar lá em perda de carga, camada limite, equação diferencial, tá? Quando a gente entrar na parte de equações diferenciais. Então, só essa questão, esse grupo de slides aqui, né, de conceitos fundamentais, ele tem que estar tem que ficar num canto aí que você sempre pode ser que precise voltar e dar uma olhada neles, que ele vai servir ao longo do curso, ao longo da vida de vocês também, tá? Ao longo depois até, sei lá, em máquinas de fluxo, mecânica dos fluidos 2, pode ter coisa aí que vocês ainda vão usar ainda ao longo de outras disciplinas, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né, a diferença quando a gente faz uma análise de um processo, né, a gente pode fazer uma análise em termos de sistema, que é uma análise de uma quantidade fixa de massa, e aí a fronteira do sistema com vizinhança, né, que tá aqui pontilhado nessa figurinha, né, a gente tem um gás que a gente está querendo analisar, isso é um exemplo típico lá da termodinâmica, né, a gente pode ter calor sendo adicionado aqui, né, e aí estabelecer a relação entre calor, trabalho e variação da energia interna por esse processo aqui do gás, né, o que o gás está
realizando ou sendo, trabalho sendo realizado sobre o gás ou pelo gás, né? Então aqui o gás é o sistema, então é uma quantidade fixa de massa, né? E a gente tem as fronteiras aqui, que podem ser reais ou imaginárias, né? Aqui no caso são todas fronteiras reais, a gente tem sólidos aqui fazendo a contenção ali do gás, né? E essa fronteira ela pode ser fixa ou móvel, né? No caso dessa fronteira aqui de cima, à medida que o peso sobe ou desce, essa fronteira aqui se move, né, para cima ou para baixo, e essa fronteira aqui ela aumenta ou diminui, sempre respeitando a massa, né? A gente tem uma quantidade de massa aqui, sei lá, que pode ser em quilo, que a gente quer analisar, tá? E a massa nunca, né, no caso de uma análise de sistema, a massa nunca cruza as fronteiras do sistema. Então, massa específica, muito identificável e bem definida ali, né? As relações do peso aqui do pistão, do calor, eventualmente, né? Calor, trabalho e variação da energia interna, para essa massa aqui de gás, tá? Sei lá, 1 quilo de gás, 2 quilos de gás, 3 quilos de gás, é uma coisa que fez muito sentido lá na parte inicial do curso de termodinâmica, né? Mas aí a questão é a seguinte, as leis físicas elas são aplicadas para massa, então isso daqui faz muito sentido do ponto de vista físico, né? Você sabe a relação entre massa e aceleração e força por uma certa quantidade identificável de massa. Só que às vezes você identificar essa massa ela pode não ser muito fácil e ela pode ficar constantemente variando ali ao longo do seu processo. Então a gente pode querer focar num volume do espaço, através da qual a massa escoa. Então a gente tem aqui, por exemplo, um T, né? Aí o fluido entra aqui, eventualmente, né? Nessa perna e sai, entra na perna 1 aqui, sai na perna 2 e na perna 3 ali, né? Então a gente dificilmente ia conseguir pegar um elemento fluido aqui, né? Uma massa, identificar e sair seguindo ela, e depois a gente consegue analisar globalmente quanto da massa que vem para o 3 e quanto vem para o 2, mas fazer isso acompanhando um elemento de massa, em qual momento que ela se divide, como que esses caras se dividem aqui, isso seria extremamente complexo. E de forma global, vamos dizer assim, do ponto de vista global da massa que entra e da massa que sai, daria no mesmo do que você pegar uma região do espaço, delimitar essa região do espaço mesmo, que imaginariamente aqui, né, na entrada e na saída, e fazer uma análise global de tudo que está acontecendo ali, tá? Então, por isso que esse tipo de análise ele é muito conveniente quando a gente está analisando um processo, por exemplo, uma turbina. Vocês viram lá em termodinâmica, quando vocês fazem análise de turbina, né, as energias associadas ao fluido, ao escoamento entrando e o escoamento saindo, a gente analisa uma região fixa do espaço e aplica as equações de balanço nessa região do espaço, né? Compressores, bombas, bocal, trocador de calor, são todos dispositivos que estão parados ali no processo, não estão caminhando junto com o processo. E aí a gente quer fazer uma análise de uma região local. Então, aí que faz sentido o volume de controle, né? Vocês já viram esse termodinâmica, a gente vai fazer uma análise bem profunda em volume de controle aqui em mecânica dos fluidos, provar algumas equações que em termodinâmica são relativamente jogadas, vamos dizer assim, né? Para mim, muita coisa fez sentido, né, de termodinâmica quando eu, pelo menos pessoalmente, né, quando eu vi essas análises de mecânica dos fluidos. Tem muita similaridade dos dois, né? A termodinâmica normalmente trata de escoamentos compressíveis e não se preocupa muito com provar como que essas equações são obtidas. Elas normalmente são mostradas e a gente aceita. E aqui na mecânica dos fluidos, a gente trabalha com escoamentos incompressíveis, né, onde a massa específica é basicamente constante, e a gente prova, né, a gente mostra como que o fluido carrega energia a partir da primeira lei da termodinâmica, faz um tratamento analítico até na medida do possível, né, até onde a gente consegue, para chegar nas equações de balanço de energia usando conceitos mais fundamentais, né, vamos dizer assim, matemáticos e mais rígidos do que, no meu ponto de vista, eu vi e estudei em termodinâmica. Tá? Então, essa análise de volume de controle vai ser um pouco mais estendida do que a gente vê lá em termodinâmica. E a gente vai ver que, particularizando a solução, a gente chega lá na primeira lei da termodinâmica, na conservação da massa, em tudo aquilo que vocês viram lá já em termodinâmica. Tá?
Bom, então o primeiro, bom, na verdade o segundo, né? A gente já viu que essa questão de sistema e volume de controle, a gente vai trabalhar muito com isso ao longo do curso, né? Isso que eu falei, isso foi um conceito fundamental que a gente aplica aqui agora, nesse momento, mas que vai voltar direto aí até o final do curso. O segundo é uma coisa muito fundamental para entender onde a gente está, vamos dizer assim, no universo, né? Gabriela, permitir. Vamos lá. Gabriela Procópio acabou de entrar aí. Gabriela, se você puder usar o e-mail da UF, porque acabou de. Ué, mas ela não está aqui. Pipocou para mim um pedido de autorização de uma pessoa que estava fora do domínio. Enfim, tudo bem, não tem problema. Eu autorizei, mas parece que ela não entrou. É porque fica aparecendo, isso que eu estava falando com vocês no início do curso. Quando vocês têm o link lá da reunião, se vocês não entrarem com o e-mail do ID da UF ou o e-mail que está cadastrado lá, toda hora fica aparecendo aqui para mim, fulano de tal, está querendo, fora do domínio da UF, quer participar da reunião. Aí tem que ficar olhando aqui, lendo. Mas enfim, vamos lá. Bom, então fluido como meio contínuo, né? O que isso significa e qual é o contexto disso no nosso estudo de mecânica dos fluidos? A gente está muito habituado, né, olhando aqui essa figura aqui do oceano, né, das ondas e do tudo mais aqui, dessa massa de água, a pensar que os fluidos, né, ou até a água dentro da garrafa, de um copo, né, é uma massa contínua, regular e homogênea, né? Nada nos faria pensar, opa, caiu aqui. Nada nos faria pensar que se eu pegar com a mão, com um copo, qualquer massa de fluido aqui, que isso não vai ser totalmente homogêneo, né? Se eu pegar uma massinha aqui de fluido, né, quadradinho, qualquer coisa, né, botar isso dentro de um copo, nada me faria pensar, assim, do nosso ponto de vista intuitivo, né, que essa massa de fluido, né, ainda mais essa daqui do oceano, né, ou num copo, ou até numa xicarazinha, por menor que ela seja contínua, do ponto de vista físico, né, de massa, né, uma massa contínua de água, regular e homogênea, tá? Mas será que ela é mesmo, né? Essa é a pergunta que fica. Será que se a gente estudar a mecânica dos fluidos, pensando que toda essa massa que a gente está analisando é contínua, é regular, é homogênea, as coisas variam de forma bem regular no sentido assim, você pega um ponto aqui, a massa específica é tanto, a temperatura é tanto, aí se você for variando, né, se a gente for traçar uma linha aqui, né, ao longo do fluido. Aqui a gente tem uma massa específica 1, aqui massa específica 2, aqui massa específica 3. Será que isso é realmente regularzinho, assim, bonitinho, homogêneo? Será que é mesmo? Né? Essa é a pergunta que fica, vamos dizer assim, independente da escala que a gente está estudando. Né? A gente estuda muito a escala macroscópica, né, do fluido, olhando o fluido assim de uma forma global, grande, geral, né? E a gente está acostumado a pensar nisso, né? Que é realmente uma massa homogênea de fluido. Mas vamos ver que nem sempre isso é assim, né? E existe um ramo da mecânica dos fluidos que se preocupa com o momento que isso não acontece mais. Então, olha só, para a gente entender isso, ó, imagina um zoom num elemento fluido, até conseguir, até observar, né, um elemento infinitesimalzinho pequenininho, né? Você pega aqui, imagina que aqui a gente tem o XYZ aqui, ó, a gente botou esse sistema de coordenada aqui no oceano, né? E pegou e foi dando zoom, né? Pegou o microscópio, foi dando zoom num quadradinho pequenininho, foi dando zoom, foi aproximando, aproximando. E aí lá dentro desse elemento, a gente vê um ponto, tá entre aspas aqui, a gente vai ver por que a gente por que foi colocado o ponto entre aspas, né? Em XYZ de volume dV. Aí uma outra coisa importante para definir aqui, ó, para não ter problema com velocidade, o V de volume mecânica dos fluidos normalmente é cortado aqui, ó. Por isso que tem esse dVzinho cortado aqui, tá vendo? Então normalmente V de mecânica dos fluidos, isso aqui é volume, tá? E V é velocidade. Por que isso não aconteceu lá em termodinâmica? Porque normalmente a gente tem velocidade, a gente não trata muito de volume, né? É mais massa em termodinâmica. Então não tem muito essa preocupação, né? Então em termodinâmica, V é velocidade,
e fica por isso mesmo. Mas, eventualmente, quando aparece volume, ele não corta, ele só escreve no texto lá, o V aqui se refere ao volume do corpo. Então, o V, esse V cortado é volume, tá? Então, um pontozinho C, muito pequenininho ali, de volume dV, né, diferencial, e massa dm. Então, a gente tem aqui, aproximou, e a gente vê que, na verdade, a massa, quando a gente aproxima muito no nível molecular ali da coisa, ela está concentrada nas moléculas separadas por vazios e não continuamente distribuído, tá? Então, na realidade, o que a gente enxerga como meio contínuo, né, se a gente der um zoom e chegar muito pertinho, a gente vê que, na realidade, a massa não está ali concentrada, ela está espalhada pelas moléculas. E ela só pode ser observada com o microscópio quando você começa, né, pega um microscópio e aproxima 100, 200, 300, 500 vezes essa massa de fluido. E é mais ou menos o que acontece num quarto cheio de balão, né? Então, se eu aproximo muito aqui, isso daqui é uma analogia, vamos dizer assim, física, vamos dizer assim, né, para ter uma ideia um pouquinho mais físico, seria isso daqui, ó. Aqui seriam as moléculas de água, né, separadas por vazios. Então, eu tenho vazios entre as moléculas de água. Se eu pegar um elementozinho aqui, ó, eventualmente eu vou ter 3 balões, mas o do lado eu posso ter do mesmo tamanho, né, no desenho aqui do mesmo tamanho. Mas eventualmente do lado, se eu desenhar o mesmo elemento fluido aqui mais para o lado, ó, imagina que eles têm o mesmo tamanho, né? Eu posso ter mais ou menos balões. Então, quando eu aproximo muito isso, eu posso ter um problema de definir massa específica, enfim, essas coisas, né? Todas as propriedades que a gente quer do fluido. E por que isso é importante a gente estar falando nisso, né? Porque a hipótese do contínuo é a base da mecânica dos fluidos clássica, que é o que a gente vai estudar aqui nesse curso. Então a gente tem que definir e entender isso muito bem. Quando a gente foge da mecânica dos fluidos clássica, que a gente estuda aqui, a gente estuda a mecânica dos fluidos estatística, que aí analisa estatisticamente quantas moléculas entram e saem ali do sistema, né, que a gente está analisando. Então é uma coisa um pouco mais complicada. A gente aqui só vai ficar com meio contínuo mesmo, tá? Mas é importante definir essas coisas. Então a pergunta que fica é a seguinte, ó, qual o dV mínimo? Aqui, na verdade, tinha que estar cortado, porque é o volume, tá? Qual o dV mínimo que um ponto, né, que uma região onde a massa específica é constante, por que é o ponto C, né? Porque se você pensar no fluido como uma coleção de moléculas que entram e saem de uma certa região a todo momento, esse ponto não é bem um ponto, porque esse ponto vai ter a massa específica variando muito, tá? Então, qual é o menor dV, né? Qual é o menor Vzinho aqui, ó, que a gente escolhe aqui, para a gente não se preocupar com a natureza molecular do fluido? Essa é a pergunta, né? Para propriedades sejam contínuas, a massa, por exemplo. Então, como que a gente, a partir de qual momento a gente tem que estar preocupado com isso? Então, essa é a pergunta que fica, né? Porque apesar da gente não estudar mecânica dos fluidos contínuos, eu até mostrei para vocês anteriormente, né, no slide de introdução ao curso, a motivação do lab on a chip, né, dos dispositivos microfluídicos. Eventualmente a gente pode ter canais nanométricos e eventualmente a gente pode estar no limite da mecânica dos fluidos de estatística e mecânica dos fluidos clássica, tá? Então é importante vocês entenderem isso, no caso de vocês em algum dia da vida forem confrontados com aplicações em escala muito reduzidas, tá? Bom, então, em outras palavras, né, em quais circunstâncias o fluido pode ser tratado como um meio contínuo? Ou que as propriedades variam de forma suave, né, de ponto a ponto, que você não tem essas variações bruscas, né? Então vamos ver como, a partir de qual momento a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, a primeira coisa, né, a primeira questão que a gente vai analisar, e o que simplifica essa análise, é analisar a massa específica, analisar o ρ, né? Mas antes a gente precisa definir o ρ muito bem. Então, uma coisa que a gente vai ter que acertar a nossa nomenclatura aqui é que ρ, esse símbolozinho ρ, que vocês estão acostumados aí desde a física, né, a chamar de densidade,
e o senso comum, né, a gente vê muito isso veio muito em voga agora com essa nova gasolina aí, que foi desenvolvida, né, para substituir a anterior. Agora a gasolina tem a massa específica controlada, ela não tinha. Então por que o pessoal não falou densidade, né? Porque densidade, ela não é a relação entre massa e volume, e massa específica sim, a definição técnica de massa específica é a relação entre a massa e o volume, que é o inverso do volume específico, né? Então na termodinâmica, tudo que é específico é por peso, né? É por massa, desculpa. Então a gente tem energia específica, quilojoule por quilo, tem a massa específica, que é volume por metro cúbico, né? Volume por quilo. Então, essa é a questão, né? Certo? Então, por isso que a gente fala de massa específica e não densidade. Então, hoje a gasolina ela tem a massa específica muito bem definida no intervalo específico, no intervalo regulamentado, vamos dizer assim. Antes não era. Então, é fácil você chegar no posto, se o cara misturar álcool, misturar água, a massa específica vai variar, porque a massa específica agora da gasolina tem que ser, acho que é 800, alguma coisa assim. A massa específica da água é 1000. Acho que o pessoal botava uma mistura acima de álcool também, né? Porque tem uma quantidade de álcool que você pode misturar, que deve ser misturado com a gasolina. Então, se qualquer variação da mudança, né, de proporção dos fluidos, você consegue, é possível obter com a massa específica, tá? Então, a massa específica média é a massa pelo volume, né? Então, o dV aqui de novo, né? O dV aqui também. Então, observa que isso daqui sempre é meio difícil na hora de fazer o PowerPoint, ele tira. Às vezes você cria eu fiz o cortado aqui, aí como ele está do lado, porque tem aquela formatação de você cortar uma letra, né? Como ela está do lado de uma que não está cortada, o PowerPoint parece que tem vida própria, né? Essas coisas os aplicativos da Microsoft às vezes faz coisas que você não quer, né? Pula linha, enfim, dá um espaço maior do que o que você quer, e aqui ele sai cortando, eu boto o V cortado do lado num caractere que não está cortado, ele acha que é um erro e tira, né? Mas aqui é tudo DV, né? Então, por exemplo, a massa específica é a massa pelo volume, né? Então, que é diferente da densidade. A gente vai definir densidade mais para frente. O volume específico é o Vzinho, né? É o volume pela massa, tá? Só para manter aqui a nomenclatura, né? Então, volume específico, né? Pela massa, e massa específica é pelo volume, tá? E aí, ó, o DM, aí que tá, né? Esse DM aqui, se o volume for muito pequenininho, ele depende de quantas moléculas estão em DV, no volumezinho que a gente está estudando, certo? E aí é uma questão estatística. Como as moléculas estão se movimentando, né, elas não estão paradas, elas têm um movimento associados à química delas ali, né? As forças de atração e repulsão. Então, elas, eventualmente, uma certa quantidade de moléculas entra e sai, né? Isso varia muito, né? A massa aqui nesse volume dV aqui, ele pode variar muito. Então, olha só, para ar na condição padrão, né, no nosso CNTP, né, o dV, deixa eu fazer isso aqui melhor. O dV na esfera de diâmetro 0,01 micrômetros pode ter 15 moléculas num instante e 17 no instante posterior. Então a coisa é realmente altamente aleatória aqui quando você começa a diminuir muito o tamanhozinho ali do domínio, né? E aqui ele está dando uma ordem de grandeza aqui das moléculas de água, 0,0001 micrômetros. Então, o que ele está dizendo, né, que a massa específica, né, num ponto, flutua randomicamente no tempo. Agora, se eu pegar o volume aqui, ó, fizer um gráfico, no eixo X eu tenho o volume, e no eixo Y eu tenho a massa específica, né, definição de densidade aqui, eu vejo que para volumes pequenininhos, como a gente tem essa questão de massas entrando e saindo, em função da ordem de grandeza aqui do volume, né, eu tenho uma variação muito grande de massa específica.
porque eu posso ter 15, 17, 1, 5, então, e à medida que eu vou aumentando o volume aqui, ó, a partir de um certo dV', essa coisa vai se tornando, né, esse movimento molecular vai tendo, como eu tenho muitas moléculas ali dentro, se uma entra e duas saem, a influência dessa entrada e saída de moléculas não é muito representativa no cálculo global da massa específica. Então, cada linha vertical aqui representa um certo dV, né, uma certa magnitude de dV, medida, e cada ponto aqui representa uma certa massa específica num certo instante, cada xzinho desse aqui, ó. Então, em instantes diferentes, ó, eu estou medindo massas específicas diferentes à medida que eu diminuo o dV. Mas acima de um certo dV' aqui, a massa específica está estável pelo grande número de moléculas que estão ali, tá? E aí, só para finalizar, né, já são 10h30 para a gente finalizar a aula aqui, ó, para um dV da ordem de 0,001 metros cúbicos, que é a ordem de um grão de areia, vão existir 2,5 vezes 10 a 13 moléculas de ar ali dentro de um cubinho, né, no caso do ar. Então, para ar nas condições padrão aí, né, e qualquer outro gás ou líquido, ele pode ser tratado como contínuo se o meio, se esse ponto, né, for não menor do que esse tamanho aqui, ó. Do que não menor que esse volume for não menor do que 0,001 metros cúbicos, que é muito pequenininho, o tamanho de um grão de areia, tá? Então esse dV' daqui para frente seria 0,001 metros cúbicos, que a gente não precisa se preocupar com a hipótese do contínuo. Daqui para trás, se vocês estiverem tratando de coisas muito pequenininhas, vocês têm que começar a se preocupar com a natureza molecular do fluido, tá? Daqui para trás, essa preocupação tem que vir em mente. Então, esse ponto, o livre caminho médio das moléculas, o que é o livre caminho médio? É o quanto uma molécula anda antes de colidir com outra molécula ou com as fronteiras físicas ali, né? Com a parede do reservatório, né? Então, quando o livre caminho médio das moléculas se torna da mesma ordem de magnitude da menor dimensão característica do problema, então o que é a menor dimensão característica do problema, né? Seria um canalzinho micrométrico ou nanométrico. Então, se esse canal, se a ordem de grandeza desse canal for da ordem de grandeza do livre caminho médio das moléculas, aí usa-se análise estatística e microscópica para a gente analisar como que o movimento das moléculas influenciam em coisas tão simples quanto a massa específica, tá? Aí a gente tem que começar a se preocupar com isso. Bom, beleza. Então, acho que isso foi um conceito importante, finalizar aqui, porque daqui é o gancho para pegar outras coisas. Vou encerrar a gravação aqui, para não ficar muito extenso.